com alegria, mais uma noite a gente está aqui reunidos em busca do aprendizado. Eu vou estar lendo um trecho do livro Sândalo, Reflexões para a Cura da Alma, de Sergito Souza Cavalcante, que chama Quando Menos Esperamos. Por mais que forem suas dificuldades e provações, mantenha-se calmo e sereno. Confie em Deus, que não desampara nenhum dos seus filhos. Nenhuma dor é eterna e tudo mais, cedo ou tarde, passará. Nosso sofrimento começa a desaparecer quando começamos a entender o significado da dor. O estado de rebeldia e contrariedade em relação aos sofrimentos agrava nossas dores. Aceite tudo o que lhe acontecer como vindo a seu favor e entenda que ninguém sofre sem motivo. Deus é nosso Pai, sábio e amoroso, e jamais nos enviará fardos mais pesados que a nossa capacidade de suportá-los. A compreensão de que nada mal nos acontece produz segurança interior. Tenha compreensão e paciência diante das dificuldades surgidas. Quando menos esperar, as dores e dificuldades haverão passado, pois em um minuto apenas a tormenta acalma, a dor passa, o auxílio vem, o amor parte, o ausente chega e a vida muda. Com os nossos corações acerenando para essa noite, a nossa prece começará assim, com uma frase de Emmanuel. Nas horas serenas, agradecer a Deus. Nos momentos de crise, confiar em Deus. Nos instantes de indecisão, esperar por Deus. Nos problemas da vida, soluções em Deus. Ante as injúrias e golpes, silêncio e fé em Deus. Nos erros e nas falhas, recomeçar em Deus. E é com esse propósito que nós agradecemos a Jesus pela nossa vinda, pela nossa presença, e que nós tenhamos olhos de ver e principalmente ouvidos de ouvir, para que nós tenhamos nessa noite um banquete de luz, de informações e de conhecimentos adquiridos. Esteja conosco, Jesus amado, que assim seja. O tema da noite de hoje é as 3 revelações, que será trazido pelo nosso amigo Edgar, que já é um companheiro nosso de uma caminhada longa, né? É um companheiro da casa, e eu acho que para cada revelação é 1 hora, né, Edgar? Não é isso? Então fique à vontade, a casa é sua. Boa noite a todos, né? Amigos e irmãos, né, de ideal espírita. Agora sim, né? Então, boa noite a todos mais uma vez, né? Amigos de ideal espírita, amigos que estiverem conosco também pela internet. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para poder trazer, né, esse tema, né? Já falei com os meninos aqui, né? Falar desse tema em 60 minutos não vai ser fácil, não. Porque é muita informação. Mas é algo importante para o nosso entendimento, principalmente a gente entender um pouco, né, da trajetória do cristianismo em si, que para nós é de extrema importância. E aí eu gostaria, nessa noite, que a gente fizesse algumas reflexões. Vamos voltar um pouco no tempo, né, para a gente se deslocar nessa trajetória e entender esses processos. Eu gostaria de começar aqui, vou pegar aqui no celular, sobre a questão, a palavra revelação, né?
o que a revelação, a palavra revelação, nos traz no dicionário. Deixa eu pegar meu segundo olho aqui, porque agora também a idade chegou. Apesar de ter a carinha, né, de 18 anos, como diz o nosso companheiro João Lúcio, né? Mas é necessário. Então, né, o que a palavra revelação no dicionário vai falar para nós? Ato ou efeito de revelar. Revelação de um segredo. E olha que interessante em uma das outras classificações, principalmente quanto à teologia, né, que envolve essa questão das religiões. Ato pelo qual Deus faz saber aos homens os seus mistérios, sua vontade. A princípio, no momento da criação, vou colocar só até aqui, porque senão o resto aqui é do nosso tema. Mas no próprio dicionário já traz essa questão da revelação como algo para os homens descobrir os mistérios da divindade. E o que nós estamos fazendo através das religiões, né? Principalmente através, né, do Espiritismo? É descobrir justamente as leis divinas. Então, eu gostaria que vocês raciocinassem comigo um pouco dentro de um propósito. Imagine Deus. Deus, dentre vários projetos, tem o projeto terreno. É o projeto da terra, que nós vamos colocar aqui como um projeto de Deus. Mas entenda somente como o projeto da terra, porque tem os outros projetos. Então, nós vamos circunscrever somente a nós aqui, terráqueos, né? Projeto de Deus, vou colocar aqui entre aspas, terra. Porque na infinidade de planetas que existem, né, não existe somente o planeta Terra. E aí, dentro desse projeto de Deus e nesse entendimento de revelação, nós vamos ver na questão 622 do Livro dos Espíritos, a qual Kardec pergunta: Deus confiou a alguns homens a missão de revelar a sua lei? E os Espíritos respondem: sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão, são espíritos superiores, encarnados com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Olha o objetivo: fazer a humanidade progredir. Então, dentro desse projeto de Deus, Ele envia determinados seres, espíritos elevados, com esse objetivo: fazer a humanidade progredir e revelar a sua lei. Então, vamos fazer um cronograma mais ou menos de tempo. Lá nos primórdios, vamos colocar da nossa era, da nossa existência, nós vamos ter a geologia, vamos dizer, dos grandes, desses seres, né, que vieram através da indicação de Deus para nos revelar a sua lei. Aí vamos voltar lá atrás um pouquinho. Não vou colocar data, porque essas datas ainda para nós é muito incertas. Mas vamos lembrar um pouco.
nós temos lá atrás, vou começar aqui com Abraão. Abraão foi um dos profetas, entre vários que passaram pela terra. Depois de Abraão, nós temos Isaque, que era seu filho. E depois de Isaque, nós temos Jacó. Isso aqui, gente, são eras, milênios que foram se passando ao longo do tempo. Como eu disse, não tem como eu precisar para vocês o tempo aqui que cada um desses personagens vivenciou. Mas o interessante aqui é só para a gente saber um pouco dessa trajetória, desse projeto de Deus para a gente. Quando chega em Jacó, Jacó já é mais perto de nós, do nosso entendimento, dos registros. Jacó teve 12 filhos. E desses 12 filhos que surgiram as 12 tribos de Israel, se ninguém sabe. Então, cada um desses filhos recebeu um pedacinho de terra e formaram vou colocar aqui, 12 tribos de Israel. Dentro dessas 12 tribos de Israel, nós vamos selecionar duas, que para nós é de extrema importância. A tribo de Levi e a tribo de Judá. Dessa tribo de Levi é quem sucedeu-se por volta, mais ou menos, de 1500, 1300, não se sabe ao certo também precisar qual a época correta, Moisés. Moisés é descendente dessa tribo de Levi, por volta mais ou menos aí de 1300 anos antes de Cristo. Vou até colocar aqui mais ou menos. (1300) antes de Cristo. E é através de Moisés que a gente vai tendo um entendimento mais amplo sobre essa revelação da lei divina, sobre esse projeto de Deus para a gente. Então é o seguinte, Moisés, na verdade, ele já estava destinado à morte antes de nascer. Vocês sabiam disso? Por quê? Na época que Moisés nasceu, existia uma lei do faraó que determinava que todas as crianças homens teriam que ser mortas, porque ele estava preocupado com o crescimento do povo, porque os hebreus estavam aprisionados no Egito. E aí, a população crescendo. Aí o faraó falou, vamos matar todos os meninos homens. Então, todos os meninos homens que nascer, mata. Então, vigorava-se essa lei na época. Então, Moisés já estava destinado a morrer logo que nascesse. Aí, o que aconteceu? A mãe dele, Jaquebete, escondeu ele por 3 meses. Por 3 meses escondeu ele. E aí, depois desses 3 meses, ela colocou ele num cesto e colocou ele na beira do rio Nilo. A filha do faraó foi se banhar-se no rio e viu aquele cesto com aquela criança e na hora se apaixonou por ela. E olha que interessante, a mãe não estava perto. E aí ela pegou aquela criança no colo
e chamou uma hebreia, que por coincidência ou não, era a própria mãe de Moisés, a natural mesmo, e pediu para que ela o criasse para ela, porque ela queria aquela criança para ela. E assim se foi feito. Moisés foi crescendo em companhia da criação da mãe, mas também em companhia da filha do faraó, que numa determinada idade, mais ou menos na juventude, o adotou. E a partir do momento que ela o adotou, ele se tornou um príncipe do Egito e passou a conhecer todas as coisas sobre o conhecimento egípcio. Mais ou menos por volta de 40 anos de idade, Moisés acabou matando um feitor egípcio por causa das atrocidades que ele fazia, os egípcios faziam com o povo hebreu. Ali eles estavam numa situação meio que de escravidão no Egito. E o faraó não gostou nada daquilo e mandou matar Moisés. Moisés, para não ser morto, ele foge num alto exílio. E aí ele vai chegar na sua viagem mais ou menos lá na Península do Sinai, na região da Península do Sinai, na montanha que chama de Midian. Lá ele se estabelece, casa-se com Zipora, uma filha de um senhor de rebanhos, e lá constitui uma família, tem 2 filhos. Mais ou menos depois de 40 anos, ou seja, se ele foi para lá, aí estava nos 40 anos de idade, então ele já estava com uns 80 anos de idade. Ele vai ao Monte Sinai e se depara com uma sarça que queimava, um ramo, uma pequena árvore, e que não se consumia. E no meio daquela imagem de fogo daquela árvore, ele começa a ouvir a voz de Deus, falando para ele: você vai ser o libertador do povo hebreu. Ele teria que conduzir o povo hebreu às terras prometidas, que seria a terra de Canaã. Então Deus determinou para ele essa proposta. E ele, nas suas dúvidas, nos seus questionamentos, mas logo eu, como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou lá falar com o faraó, né? Aquela coisa que a gente não sabe como resolver. Ele nas dúvidas dele e tudo, mas Deus ali falando para ele: faz isso, faz isso, faz isso. E ele ouviu e seguiu. Então, ele parte, né? Só para a gente situar hoje, a região de Canaã, infelizmente, hoje é a região onde nós estamos vendo essa guerra que está acontecendo. Ali em Israel, Palestina, Jordânia, Líbano. O povo ali ainda continua brigando por coisas dessa época. Por coisas dessa época ainda. A gente tem ideia como que o tempo ali está meio que parado. Pois bem, Moisés, então, vai para o Egito e lá encontra-se com os anciões hebreus, conversam com eles e falam com ele da missão que ele recebeu de Deus e vão falar com o faraó. O faraó disse-me disse, não vou libertar o povo, não existe isso. E pelo contrário, passou a massacrar ainda mais o povo que já estava sendo ali escravizado. Então, o povo hebreu, até então ali, não gostando de toda aquela situação e falando que, teoricamente, de certa forma, a questão de Moisés até piorou a situação deles. Deus aparece de novo para Moisés e fala para ele de novo: vá falar com o faraó para libertar o povo. E se ele não assim fizer, eu mandarei as pragas. E aí a gente conhece as famosas 10 pragas do Egito, né, que se sucedeu ali nesse período. A transformação da água em sangue
infestação das rãs, dos piolhos, das moscas, chagas, chuva de pedras, gafanhotos, trevas, até chegar na última, que foi a morte dos primogênitos, na qual o faraó teve o filho morto e, diante da dor, ele resolveu, aí sim, liberar o povo. Só que, quando o pessoal estava indo, o faraó se arrepende. E tenta correr atrás com o seu exército para capturar o povo novamente. E aí acontece a famosa, né, passagem bíblica, a qual Moisés faz a abertura do Mar Vermelho, né, na qual os hebreus passam, e quando os egípcios vão passar, o mar se fecha, e ali eles morrem e eles seguem a trajetória deles. Logo no início da jornada, no mesmo monte onde ele recebeu, ali, ele viu, né, a sarça que queimava, ele recebe os 10 mandamentos, o decálogo, como a gente conhece, né? Então, foi a primeira orientação mais direta de Deus, de revelação da sua lei, do seu projeto para a terra. Sendo que ela já estava vindo com esses personagens todos que nós citamos aqui. Todos eles teve a sua importância na trajetória até nós chegar nos dias atuais. Por quê? Porque cada época é necessário dispensar determinado tipo de conhecimento. Porque a nossa capacidade de retenção desse conhecimento ela é limitada ao que nós já conhecemos. Então, por isso que Deus revela as suas leis de pouco a pouco, em determinadas épocas, para que a gente possa compreender. Porque senão a gente não compreenderia se chegássemos lá nessa época e trazêssemos o que nós vamos falar um pouco aqui hoje, diretamente, no caso, sobre a doutrina dos espíritos. Aquele pessoal, tipo assim, né? A gente já sabe o que fizeram com Jesus. Imagina se fosse mais além, né? Falar assim, esse cara está piradinho. Então não tem condição. Não é? Então surgiu-se os 10 mandamentos, que é a primeira revelação para nós, que é a justiça, as noções de moral e a ética superior. Moisés, né, aquele povo ali ainda, era muito indisciplinado, turbulento. Para poder controlar aquele povo ainda, muito primitivo, muito duro, ele fez a imagem de um Deus terrível. O Deus que punia. O Deus que todos nós devíamos temer. Ou seja, se você fizer alguma coisa errada, você será punido. Então, era necessário para aquela época, para aquele momento, esse tipo de colocação, por causa da dureza dos homens. Mas isso não ficaria assim. Então, para dar autoridade às suas leis, só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, nas quais o senso moral e o sentimento de justiça reta eram ainda pouco desenvolvidos. Então, Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, mas também como dos povos pagãos, né? E os povos pagãos eram todos aqueles que acreditavam não só no Deus único, mas em vários deuses, como ali na época Roma, como os próprios egípcios. Então, foi nesse início. E Moisés foi assim, então, através da sua lei de justiça, que nos traz essa primeira revelação. Depois, com o caminhar do tempo, por volta, aqui no caso, do ano 1,
né? 1 ano. Por quê? Aqui ocorre o nascimento do Cristo. E no nosso calendário é dividido em 2 épocas. Antes de Cristo se conta um tempo. Depois de Cristo se conta outro tempo. E aí aparece Jesus, trazendo para nós a sua revelação de amor, a vivência da lei. Moisés trouxe a justiça, trouxe ali o primeiro entendimento que nós precisávamos, mas agora Deus veio colocar essa lei mais em prática e aclarar a nossa mente quanto a esse projeto divino. Veio na figura de Jesus e o Mestre nos ensina não só a reconhecer os erros e acertos dos outros, mas também a renovar-nos, a perdoar, a não condenar o pecador, mas reabilitá-lo, amando, se possível. Naquela época, as palavras de Jesus já eram um contrassenso, mas nós sabíamos que o que ele ia trazer ainda também não era para todos. Nem todos tinham condições de compreender. Porque ele tinha a missão de trazer aos homens as perspectivas do mundo espiritual. Conduzir os homens ao autoaperfeiçoamento e conduzi-los ao verdadeiro lar e à estabilidade, à harmonia espiritual que todos nós desejávamos. Então, o povo estava sofrendo, carente, e Jesus chega como um consolador, como aquele que traz a esperança, aquele que renova e fala: você que sofre, você que está sofrendo nesse exato momento, não se preocupeis. Siga os meus ensinamentos, que eu vos aliviarei. Mostrando para aqueles que estavam vivendo naquela época que tinha uma saída. Enquanto ali, né, naquela região, né, Roma imperava, dominava, né, aquele povo todo, o pessoal continuava se sentindo oprimido, mesmo depois de terem sido oprimidos lá no Egito, agora oprimidos por Roma, e as profecias acontecendo, falando que viria o libertador, apesar que esperavam-se um guerreiro naquela época, e Jesus não veio como o guerreiro da luta, do corpo a corpo, mas sim da luta interior, da nossa luta conosco mesmo, do homem velho para com o homem novo, porque ele veio trazer uma nova revelação. E essa revelação, ela já está na nossa consciência. A lei de Deus já está na nossa consciência. Está lá na questão 621 dos Espíritos, do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Está na nossa consciência. Porque nós somos criados simples e ignorantes. Mas nós já trazíamos isso dentro de nós. Jesus, então, passa a falar do futuro. Porque a mensagem da Boa Nova é uma mensagem de esperança. É uma mensagem do Evangelho, é uma seta que aponta para o futuro. Porque ele mesmo disse: meu reino não é deste mundo. Eu vou preparar o caminho, vou preparar o reino de Deus para a nossa chegada, para o momento a qual ele foi falando naquele período em que ele esteve junto conosco. O que Jesus destacava é que todas as dores, isso inclusive
o Moisés leu na mensagem aqui na abertura da noite de hoje. Que todas as dores, todas as imperfeições estão destinadas a perecer. Todos os sofrimentos estão destinados a perecer. Porque só o bem é suficientemente forte para ser eterno. Nenhuma imperfeição tem força que a torne capaz de durar. Então, se estamos sofrendo hoje, passando por dificuldades, faça o seu papel. Tente resolver da melhor maneira possível. Tem coisas que a gente consegue resolver, tem outras que a gente fica, de certa forma, impossibilitados. Mas não perdamos a esperança em Deus, porque pode ter certeza, a dor ela tem hora para começar, mas ela também tem hora para acabar. Isso é da lei de Deus. Então, o que é que a gente precisa ter? Paciência. Trabalhar a paciência, para fazer aquilo que nos compete fazer, porque não adianta a gente também ficar choramingando. Se tem coisas a se fazer, vamos fazer. Para amenizar a nossa dor, dificuldade e sofrimento, vamos fazer. Não é mesmo? Então, Jesus veio ensinar que Deus Pai é Pai de amor. Não aquele Deus terrível a qual Moisés tinha trazido. Moisés trouxe sim um Deus e apresentou a justiça, porque Deus é justo, mesmo, no entendimento do Cristo. Deus é justo em toda a sua época, mas não um Deus terrível, não um Deus que nós temos que temer. É um Deus, pelo contrário, amoroso, compreensivo e justo. Na lição fala que o sofrimento que nós passamos hoje não é por acaso também. Em algum momento da nossa trajetória evolutiva, nós cometemos erros. Natural, faz parte do processo. Ainda é a nossa condição. Mas a gente tem que ter a consciência também que a colheita é obrigatória. Então, estamos colhendo. E como o Cristo traz a mensagem para o futuro, a questão é o que eu estou plantando hoje para colher no meu futuro próximo. Essa é uma das grandes lições. Então, aprendestes o que foi dito lá com Moisés. Amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Porque naquela época, para aquele povo ainda, a compreensão de amar os inimigos, na qual eles já viviam em constante guerra, em conflito mais direto mesmo, era muito difícil essa compreensão. Mas ele vem falar o oposto. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz que levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. É um direcionamento novo, totalmente fora dos costumes para aquela época. Por isso, muitos não o aceitaram e não o compreendiam. Era demais para a cabeça, era demais para o entendimento até então dos seres. Quiçá lá, nós talvez estivéssemos lá, A gente sempre coloca a interrogaçãozinha, Eu não sei do meu passado, então vai saber se nós não estávamos lá naquele miolo naquela época. Então, Deus, através do Cristo, vai trazer essa nova revelação, que aí é a revelação do amor, mostrando que o Deus não é mais esse Deus punitivo, mas agora um Deus carinhoso, que trata os seus filhos com justiça e quer que cada um de nós busquemos a felicidade prometida por Jesus. Mas para isso, temos um caminho, temos uma trajetória a seguir. E o Cristo mesmo disse:
Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, porque muitos pensaram que ele veio fazer isso. Não vim destruir, mas cumpri-los, porque os homens estavam desvirtuando o entendimento até então. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. A lei de novo. O projeto de Deus é a revelação da sua lei. E o que Jesus veio também trazer é um pouco do entendimento dessa lei. Jesus também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque Ele é o Filho. E aí, nós vamos fazer um, entre aspas, ainda maior. Porque Jesus não é somente, como muitos pensam, um profeta que trouxe a revelação, não. Pelo contrário. Lá no livro A Caminho da Luz, né, que conta da trajetória, quem não leu esse livro, tem que ler, gente. Esse livro é maravilhoso. Psicografia de Chico, pelo Espírito Emmanuel. Ele vai falar da trajetória da construção da Terra, de como que as coisas foram meio que elaboradas, aquilo que nós temos capacidade de compreender. Como que surgiu o projeto de Deus à Terra? Porque ele é amplo. E nesse livro fala o seguinte: rezam as tradições do mundo espiritual. Tradições do mundo espiritual é como se fosse lá os pergaminhos do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, o sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos. Puros e eleitos. Pelo Senhor Supremo do Universo, que é Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então existe um grupo de espíritos puros e eleitos, responsáveis pelo nosso sistema solar. E Jesus era um desses espíritos. Então, dentro desse projeto, Jesus, na verdade, ele está desde o início. Porque ele é o incumbido. Quando Deus falou, vou criar a terra, ele chamou Jesus, você vai ser o responsável. Então, desde a criação da terra, Jesus é o responsável. Todos esses aqui, que nós falamos e citamos, vieram sob a orientação dele. Até o dia que ele próprio se fez carne. Que ele próprio veio para nos mostrar, como irmãos, que é possível fazer. Porque quando a gente fala em divindade, fica muito longe de nós, muito longe de nós. Mas ele veio presente, deu o exemplo, exemplificou, e mostrou para nós como devemos fazer. Então, nesse projeto todo aqui, que nós citamos, Jesus está desde o início e continua até hoje, porque Ele é o governador espiritual do planeta Terra.
Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E não vai mesmo. Para seguir para Deus, nós temos que passar por Jesus. Não tem como. Primeiro, porque Ele é o grande mestre. Veio nos trazer todo o conhecimento do Evangelho, que é a mais pura revelação da lei divina, para o nosso entendimento. E não tem como eu seguir esse caminho sem praticar aquilo que ele exemplificou. Por isso ele sabia desde o início. Então, ele, como esse caminho, a verdade e a vida, veio nos trazer essas lições. E lá no Livro dos Espíritos, né, vocês também devem conhecer, a questão 625, né, que vai falar qual que é o espírito mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Jesus. Está claro lá. Esse é o ser mais perfeito que já passou pela terra. E ele é o nosso guia e é o nosso modelo. Então, Jesus é um desses divinos missionários, porque esses também foram missionários. Mas, de todos, ele é o maior. Destituído da falsa auréola da divindade, como nós falamos, mas impotente nos parece ele. Seus sofrimentos, seus desfalecimentos, sua resignação deixam-nos quase insensíveis, se oriundos de um Deus, como o vemos somente como divindade. Mas como esse ele fez presente em carne, e aí nós temos os relatos do que se processou com ele, comovem-nos profundamente como um irmão. Jesus é de todos os filhos do homem o mais digno de admiração. É extraordinário no Sermão da Montanha, em meio à turba dos humildes, é maior ainda no Calvário, quando a sombra da cruz se estende sobre o mundo na tarde do suplício. Que exemplo maior que nós temos de dor, gente? Será que existe uma dor maior a qual Cristo também passou? Mostrando para nós que não importa a dor e a dificuldade que nós passamos. Nós precisamos estar propensos ao perdão, porque foi isso que ele fez no alto da cruz. Né? Para todos aqueles que estavam ali, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Até nisso ele tinha compreensão, ele sabia da nossa condição, sabia do nosso estado, da nossa evolução espiritual, o momento que a gente estava vivenciando. A sabedoria dele era imensa. Então, nós temos nele esse ser maravilhoso. Seus ensinamentos e exemplos deixaram traços indeléveis, sua influência se estenderá pelos séculos vindouros. Governador espiritual deste planeta, veio com seu sacrifício encarreirá-lo para a senda do bem, e é, sob a sua direção oculta e com o seu apoio, que se opera a nova revelação. E qual será essa nova revelação? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o Espiritismo. A verdade. Moisés, a justiça. Jesus, o amor. O Espiritismo, a verdade. Ele mesmo disse, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, porque ele também era Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber ainda naquele momento, porque o não vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, o Santo Espírito,
que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. E o que o Espiritismo tem feito, se não relembrar tudo o que o Cristo fez e ensinar novas coisas. Porque mesmo o Cristo, naquela época, pelo entendimento da humanidade, ainda não poderia revelar todas as coisas. Era necessário o tempo. Era necessário que as consciências humanas se desenvolvessem. Era necessário que o seu legado também se desenvolvesse, para que a compreensão fosse cada vez maior, até chegar o momento propício. E aí chegou-se. Em 1857, datada, né? É a data que nós levamos como base para o surgimento do Espiritismo. Em 1857, né? É um pouco antes, as coisas foram acontecendo, né? Mas ela é a data da publicação, o ano, do Livro dos Espíritos. E assim, como o Cristo disse, que não veio destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo. As pessoas às vezes não compreendem o Espiritismo, não estudam, não sabem o que é. Fala que é coisa do demônio, nada a ver, simplesmente porque não compreendem, não estudam. Nós estamos seguindo o caminho do Cristo, Deus de sempre, e Ele é o nosso norte. Mas o Espiritismo desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica, as parábolas, que às vezes a gente até hoje fica meio perdido para compreender, mas o Espiritismo vem, esclarece e explica todas elas. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside conforme igualmente o anunciou. A regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então ele vem novamente relembrar tudo o que o Cristo trouxe, já falou, e veio complementar com novos entendimentos. Novas coisas que nós vamos citar já já. Só com o tempo, como eu falei, o desenvolvimento humano, os ensinamentos de Jesus havia reservado para depois, poderiam ser revelados de forma mais extensa e clara. Assim como Jesus respeitou as nossas limitações, a doutrina espírita também o faz. Ela nos esclarece que o homem evolui constantemente e o seu desenvolvimento moral indicará a sua capacidade de percepção das coisas mais elevadas. A verdade é algo que se revela pouco a pouco. Não tem como você vir e simplesmente jogar tudo de uma vez. Então foi necessário a preparação do terreno, Deus de lá de trás, até nós chegarmos nos momentos atuais. Então, se a gente pegar os 10 mandamentos, que é a lei de Moisés, o que o Cristo ensinou, Jesus já resumiu em 2, os 10 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Todas as leis dos profetas se encontram nesses 2 mandamentos.
e o Espiritismo também, seguindo a mesma trajetória, a mesma linha. Então, vocês conseguem perceber que Deus dos primórdios tem uma linha de continuidade, a coisa foi sendo acrescentada de pouquinho em pouquinho, né? Foi ampliando. À medida que nós também fomos crescendo, novas coisas foram sendo reveladas, até a gente poder chegar nos tempos atuais. E isso tudo, gente, é uma coisa tão simples para o entendimento, porque o objetivo disso tudo é para revelar para a gente a lei de Deus. A lei de Deus. O Espiritismo, também com esse propósito, é mostrar para nós como que nós devemos nos proceder dentro dessa lei, que ela existe e é imutável. Não é uma lei humana. Ela já está estabelecida. Então, quando nós entendemos esses processos, quando nós procuramos compreender, entender esses processos, nós vamos nos adequando a essa lei de Deus. E isso é fundamental para a nossa felicidade. Porque lá no Livro dos Espíritos tem uma questão que pergunta o que é a lei de Deus? A lei de Deus é a lei natural. É a lei natural, é a lei da vida. Então, todas as leis da física, da química, da biologia, são leis de Deus. São leis da nossa ciência que está, cada vez mais também, descobrindo novas leis, novas teorias, novas coisas. Mas tudo com o objetivo de revelar a lei divina, a lei de Deus que está aí. Por isso que o Espiritismo ele não tem fim. Porque se uma nova coisa surgir, que não está ditada ainda pelo Espiritismo, o Espiritismo a abraça e a engloba no seu conhecimento, porque faz parte do processo. A obra espírita, o Espiritismo, ele não é fechado. Agora imagine aquelas religiões que falam que não existe vida após a morte, que não existe reencarnação. O que vai acontecer com essas religiões quando realmente essas coisas forem reveladas de forma bem mais clara, vamos dizer, até cientificamente, porque grande parte do processo passa por isso. O que vai acontecer com essas religiões? Vão ter que se adequar. Vão ter que se adequar. O Espiritismo não tem nenhum problema com isso. Nem com qualquer outra lei que possa existir que a gente não saiba qual é. Simplesmente vai abraçá-la, porque está sendo mais uma revelação da lei divina. Então, a doutrina revelada pelos espíritos superiores, como vocês viram aqui semana passada com o João Lúcio, no século XIX, por Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido como Allan Kardec. Ele foi o codificador. Foi também um missionário. Assumiu a responsabilidade, cumpriu. Trouxe para nós todo esse entendimento. Então, revivendo os valores do cristianismo primitivo, os princípios revelados pelos espíritos superiores iluminavam o entendimento da doutrina do Cristo. O uso desses fundamentos vinham simplificar o estudo do Evangelho e mostrar a magnanimidade da obra de Jesus. A percepção teológica ganhava em clareza e perdia em complexidade. Eu não sei se vocês já pegaram a Bíblia para ler alguma vez, mas é uma coisinha difícil para ler. Ou livrinho difícil para entender, né?
Então, é muito complexo aquilo ali, você se situar, compreender as falas, é para uma outra época. Então, o Espiritismo veio descomplicar isso. Veio trazer de uma forma palpável, clara, para todos nós, sem véu, né? Sem subterfúgios, sem segundas intenções, mas direto. É isso. É isso que precisa ser feito. Esse é o caminho. A doutrina espírita, ela tem uma base, que a gente chama do tríplice aspecto da doutrina espírita. Por isso que também ela é extensa. Não à toa nós vamos ver, né, que a obra básica tem 5 livros. A ciência, a filosofia e a religião é a base da doutrina espírita. Nesse tripé que ela foi sustentada, foi revelada. E cada um tem o seu papel. Cada um dessas ciências. A ciência pura, ela estuda a razão dentro dos critérios científicos. E o que foi Kardec fez quando ele foi compilar a obra? Ele usou o método científico para compilar a obra. O método científico, ele se baseia na observação, na comparação, na análise sistemática e na conclusão. Esse foi o método que ele utilizou. Ele viu os fenômenos, analisou aquilo, olhou, compiou, comparou e viu que por trás daquilo existia algo além da compreensão humana até então. Então, com base científica, porque ele também gostava de ciência, apesar de ser professor, então ele fez a sua parte através do método científico. A filosofia, que é quem vai trazer para nós de onde vim, o que faço no mundo, para onde irei depois da morte, responde-nos certas coisas, certas dúvidas que nós temos até hoje. E a religião, que vai nos ligar com Deus, tem o objetivo da transformação moral com o homem. Então, a doutrina espírita se estabelece nesse tripé, nessas 3 bases. Algumas das coisas, dos fundamentos básicos da doutrina espírita. O primeiro deles, a existência de Deus, a causa primária de todas as coisas. Jesus, como nós trazemos aqui, o nosso modelo e guia. A imortalidade da alma, mostrando para nós que nós existíamos antes, vivíamos na terra e vamos morrer, mas vamos continuar existindo. É a vida do espírito. A reencarnação, que são as vidas sucessivas, na qual eu estou nessa vida hoje, mas eu já experienciei milhares de outras vidas e vou ainda viver novas outras. O importante de saber é que hoje eu sou o melhor de mim do momento. De todas as minhas vidas passadas, de todo o compilado de coisas que eu já vivi e experienciei, eu sou o que sou hoje. Essa é uma realidade. Agora, o que eu vou ser lá na frente, na vida futura, como o próprio Cristo disse, depende de mim. Sempre. Como lá atrás também dependia. Porém, lá atrás a gente ainda não sabia direito, não compreendia, fugimos daqui, corremos para ali, desviamos do caminho, mas hoje chegamos na doutrina espírita e ninguém mais pode fugir, né? Hoje nós temos o norte, o caminho para seguir. Depende de nós. O que cada um de nós vamos plantar.
Então, a reencarnação vai nos ajudar a adquirir conhecimento intelectual e moral, que vai seguir conosco para o resto da nossa eternidade. A comunicabilidade dos espíritos, mostrando para nós, mais uma vez, que a vida não se encerra com a morte do corpo físico. Existe uma comunicação, um meio de se comunicar com esses seres que já foram e estão no plano espiritual, através da mediunidade. A doutrina espírita estuda, esclarece, explica como deve ser praticada, qual o caminho que deve ser seguido para aqueles que têm essa faculdade, apesar que todos nós temos, em graus diferentes, uns mais sensíveis, outros menos sensíveis. Pluralidade dos mundos habitados. Por isso que eu falei ali, projeto da Terra. Porque existe o projeto de Marte, existe o projeto de Júpiter, existe o projeto de Plutão e o projeto de outras galáxias, de outros planetas que a gente não faz a mínima ideia. Então, existe uma infinidade de mundos e seria muito pequenez, vamos assim dizer, da nossa parte, se acharmos que somente tem vida na Terra. Não, não tem. A vida futura, como já falamos aqui algumas vezes, né, falando para nós dessa continuidade, desse meu projeto que é individual. Ninguém vai fazer nada por mim quanto à minha questão evolutiva espiritual. Eu vou fazer. Os outros podem me auxiliar, podem me orientar, mas a prática, eu que vou fazer. Eu que vou colocá-la em prática. Então, o estudo das obras básicas para o entendimento da doutrina espírita, ele é fundamental. Os 5 livros. O Livro dos Espíritos, 1857, a publicação. O Livro dos Médiuns, 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864. O Céu e Inferno, 1865. E a Gênese, de 1868. Fora os outros compilados, revistas que Kardec também publicou. Mas a obra básica se baseia nesses 5 livros. Então, desse modo, a missão do Espiritismo é iluminar a consciência humana, ensinar o indivíduo a encontrar a própria paz, sob a inspiração do excelso bem, conduzir com segurança aquele que o busca, proporcionando-lhe harmonia e alegria de viver. É como se nós estivéssemos com o tesouro na mão. Agora depende o que nós vamos fazer com esse tesouro. Conduzir as consciências aos irreprocháveis cultos do dever, ao perfeito culto do dever. O que nós temos que fazer? Existe uma palestra do Haroldo, nem é palestra, ele está numa entrevista, alguma coisa do tipo, né? Ele vai falar um pouquinho dessa questão do dever. Qual que é meu dever? O dever é aquilo onde eu estou fazendo nesse exato momento. O que eu preciso ser? Eu sou mãe? Que eu seja a melhor mãe, pai, filho. Sou professor? Sou enfermeiro? Sou gari? Pedreiro? Não importa. Faça o seu melhor aonde você estiver. Doe-se da melhor maneira que você estiver, dentro dos preceitos da lei de Deus, não prejudicando ninguém, não maltratando ninguém, mas fazendo aquilo que eu estou determinado a fazer. Eu fui contratado para fazer determinada coisa, faça da melhor maneira possível que você pode fazer. Não está satisfeito com aquilo, não? Procure outra coisa para fazer.
mas não faça mal feito, porque nós temos um dever para cumprir. Então, onde você estiver, faça o seu melhor, da melhor forma que você puder. Tendo o amor como diretriz segura e insubstituível, o que não implica a aceitação dos disparates apresentados pelos insanos, mas coragem para divulgar e viver o bem em todas e quaisquer situações, trabalhando-se pela ordem e pelo progresso, tanto individual quanto coletivo. Às vezes a gente pensa só em nós. E é justamente nesse processo do dever, quando eu estou no meu trabalho, eu estou colaborando com a coletividade. Porque o que eu faço vai interferir na vida de um, de outros. Ali cada um tem o seu papel a cumprir. Mas perante a humanidade e a coletividade, você tem essa responsabilidade. A finalidade do Espiritismo é tornar melhor os que o compreendem. Que o compreendem, porque da mesma forma, nem todos o compreendem. Muitos já dizem, né? Espiritismo não é para quem quer, mas é para quem pode, porque é necessária a compreensão. E essa compreensão vai nos remover, vai nos transformar de dentro para fora. Eu vou ter que mudar processos, conceitos, costumes. Esforcemo-nos por dar o exemplo e mostremos-nos que para nós a doutrina não é letra morta. O Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Será, pois, indiscutivelmente a força do cristianismo em ação para reerguer a alma humana e sublimar a vida. Emmanuel. Para a gente estar encerrando, para que veio reviver o cristianismo e restabelecer a verdade. O que prega, renovação íntima, através da fé raciocinada. Não aceite as coisas de qualquer forma. Pergunte, tem dúvida? Pergunte, se esclareça. Qual é o lema? Fora da caridade não há salvação. Mandamentos basilares, importantíssimo. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Então, amar, o Cristo nos ensinou muito bem. Estudar, instruir, o Espiritismo também fortalece nós nesse propósito, porque haja livro, né? Haja coisa para ler, nós não podemos reclamar, não damos conta. Realmente não damos conta, é muita informação, não é? Então, Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Mensagem do Espírito Israelita, está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na Instruções dos Espíritos, a primeira mensagem é de um espírito israelita. E ele faz isso no final da sua mensagem. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. E guiçá nós também com essa responsabilidade de levar esse conhecimento a todos aqueles que estão em nossa volta. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos. Bom, Edgar, nós que agradecemos por todo esse conteúdo que foi trazido, né? Foi de forma exemplar colocar linha de tempo, né, para mostrar onde cada revelação está situada, com toda a sua característica, com a sua essência e com a sua história.
né? A casa agradece e que você tenha outra oportunidade de vir e trazer essas belas palavras para a gente, viu? Da mesma forma que outros expositores vêm, né? E dentro desse prazo de horário, consegue trazer as pontuações, os argumentos, com esclarecimento e com a forma, né, que todos nós temos a compreensão. Não é isso? E é nesse momento que nós fechamos os nossos olhos e agradecemos ao Senhor por ter a oportunidade de ter esse momento de reflexão, de aprendizado, de conhecimento, e que nós todos possamos retornar aos nossos lares com o coração cheio de amor, com boas vibrações e com as reflexões das revelações que foram trazidas, com todo o conhecimento, com toda a palavra que foi dita. Esteja sempre conosco, Senhor, que assim seja.